Shalom! Estamos dando início agora, então, à nossa segunda parte da aula de hoje, que estamos já tratando dos profetas, não é? Que estão no contexto de hoje, que são Jonas, Miqueias, Naum e Abacuque. Então, Jonas, Miqueias, Naum e Abacuque, sendo que Jonas e Miqueias nós já tratamos na parte primeira, a primeira parte da aula, e Naum e Abacuque aqui na segunda parte da aula, certo? Então, nós vamos agora saber um pouquinho no aspecto panorâmico da mensagem, do contexto histórico, da amplitude da profecia de Naum e do profeta Abacuque, dos dois profetas, então. Nós temos que ver duas questões. Primeiramente, sobre Naum, o nome dele significa consolado, tá? E Naum, ele é um homem de profundos sentimentos, né? A gente vê, percebe isso, e grande intensidade ao julgar pelo seu estilo vigoroso e algumas metáforas que ele vai trabalhando dentro do seu contexto do livro. Outro aspecto também é que Naum está profetizando, ele está desenvolvendo o seu ministério e inicia a desenvolver profetizando a queda de Tebas, tá? A cidade egípcia também denominada de Non-Ramon, conquistada por Assurbanipal em 663 a.C., ok? Outro detalhe de grande significado é que a data de Naum nós temos que calcular entre 663 a 654 a.C., para podermos ter uma proximidade da data a que pode ser atribuído a composição desse livro. Sempre que data é uma questão sempre de aproximação. Nunca você pode, no aspecto cronológico de um livro bíblico, sentenciar que é aquela data, afirmar categoricamente. Então, eu trabalho sempre com aproximação. E no caso de Naum, é 663 a 654 a.C. que eu proponho. O tema básico para mim, Naum, é a destruição de Nínive, como a justa retribuição de Yahvé, tá? Pela longa história de maldade vinda da capital da Síria, né? Então, Naum está agora, vamos dizer assim, profetizando esta destruição de Nínive, né? E ele desenvolve um tema voltado para esse sentido, para defender esse juízo de Deus sobre Nínive, né? A parte, inclusive, final de Naum enfatiza a inevitabilidade da destruição de Nínive, né? Que é inevitável que vai ocorrer essa destruição, e também o mal que ela trouxe, que ela praticou em todas as nações circunvizinhas. Então, o livro todo apresenta, desenvolve, concede essa questão voltada, sentenciada a juízo, a justiça de Deus aplicada para com Nínive, né? Principalmente a questão do contexto que diz que a Síria receberá uma ira irreversível de Deus, né? E está lá no capítulo 1, versículos 9 a 14, falando que esse jugo pesado de impostos que ela impõe, que ela subjuga o povo, e essa opressão militar contra Judá será removido de uma vez por todas, tá? E aí a profecia de Naum, então, é de boas novas para Judá, e ela faz eco, então, de profecia de libertação descrita, inclusive, em Isaías, mas Naum não é contemporâneo de Isaías, porém, a profecia dele vai estar de acordo com também a profecia de Isaías, registrada lá em Isaías 40, versículo 9, né? E Isaías 52, versículo 7. Judá também seria liberta e depois deveria renovar o seu compromisso com Yahvé. É outro ponto, outro enfoque que Naum está abordando em seu conteúdo profético, em sua mensagem profética. Então, basicamente, Naum vai descrever o caos social, militar, no qual Nínive está imersa por ocasião do seu cerco final, por ocasião desse juízo, dessa justiça de Deus aplicada a justamente Nínive, não é? Nas outras questões que temos que ver também, que ao final do capítulo 2, ele apresenta um quadro familiar, o leão e a sua família, né? Essa questão das metáforas, né, é muito interessante, porque as metáforas trabalham com a perspectiva de comparação, e essa perspectiva de comparação
ela tem um sentido proléptico, tem um sentido profético, né? Então, no contexto de Naum, por exemplo, a velocidade com que a Síria impôs seu domínio sobre o Oriente Médio, que aí tem o sentido de um leão, é a obsessão que seus reis tiveram pela caça ao leão. Tornam esse quadro a desgraça de Nínive, ao mesmo tempo agudo e irônico, né? Então, já o capítulo 3, que é o capítulo já que vai partir para o cúmine, para o encerramento, para o fechamento da mensagem de Naum, vai voltar concernente à destruição que está por vir, como vai ser a intensidade dessa destruição, o que vai causar, não só no sentido político, econômico, social, mas também no sentido da própria natureza de Nínive, da estrutura territorial de Nínive, que será abalada. Então, a mensagem, nós podemos resumir ela em 5 aspectos. Primeiro, a derrota de Nínive e o livramento de Judá. Tá? Com isso, até ele está profetizando Naum para Nínive e mais também para o reino do sul, Judá, o livramento que está sendo proposto para ser alcançado. A justiça e o amor fiel de Yahvé, que estão garantindo aí a intervenção contra os inimigos de Judá, no caso, os ninivitas. Tá? O caráter de Deus é um misto de misericórdia paciente e de justa ira contra os seus inimigos. Tá? É um outro aspecto que eu vejo expresso na mensagem de Naum. Outro sentido também que nós podemos apontar é o caráter de Deus capacita a recompensar com justiça, tanto que neles confiam, como os que a ele se opõem. Então, a grande mensagem teológica é essa, que o caráter de Deus ele é tanto justiça para aqueles que confiam nele, como também para juízo para aqueles que o opõem. No caso, nesse sentido, esse livro profético, os ninivitas. Tá? O quinto aspecto que eu vou ressaltar aqui é a destruição da Síria decretada por Deus e Judá vindo agora a se regozijar e voltaram à vida de devoção a Deus, de consagração a Deus, de comunhão a Deus, uma vida de religiosidade, de prática religiosa normal, devido a esta vindicação da justiça ter sido aplicada e Nínive ter sido sentenciada por Deus, né, com a sua queda, com a sua assolação e com a sua ruína militar e política. Então, o livro de Naum é um livro de cunho, vamos dizer assim, de juízo, justiça, ele tem um sentido escatológico, ele tem um sentido também de redencionista, quando se volta para a questão de redimir e restaurar e restituir a condição de paz e de liberdade para ajudar a expressar a sua devoção e viver a sua vida religiosa perante Yahvé ou perante o Deus de Israel. Vamos agora, então, ao livro do profeta Abacuque. O livro do profeta Abacuque, nós vamos pensar e vamos propor que a data mais aproximada para nós apontarmos a profecia de Abacuque seria 605 a.C. Por quê? Porque ela está situada, é justamente uma data que está situada, relacionada, né, ao reinado de Joaquim, em algum momento, e também com a posse do rei e a batalha de Carquemes. Então, essa grande batalha de Carquemes, ela é, vamos dizer assim, um pano de fundo da profecia e um pano de fundo do livro profético, no aspecto histórico do livro profético de Naum. Tá? Naum, o seu nome significa, vamos dizer assim, abraçar, tá? Porque ele vem de uma raiz hebraica, Habakuk, que variam, às vezes, de uma forma definitiva, mas o mais provável nome da raiz é abraçar. Então, o sentido atribuído a Naum no aspecto nominológico é abraçar. Agora, outra questão também que nós vemos aqui, que o Abacuque desenvolve uma estrutura literária em forma de salmos, em formas de melodia, em formas de hino. Então, ele é um livro profético com estilo literário mais poético, mais hinológico, mais harmônico, voltado à oração, devoção, a um louvor de gratidão e de adoração e exaltação
vamos dizer assim, a providência, o socorro e a esperança em Deus lá no capítulo 3, né? Então Abacuque ele é o, vamos dizer assim, o mais sapiencial dos profetas, ou seja, o mais voltado à literatura sapiencial, né? O seu livro é totalmente estruturado em formas de diálogos entre profeta e Deus e profeta. A profecia ela se origina num aspecto, vamos dizer assim, da preocupação que o profeta tem para com a amplitude da manifestação da justiça divina em sua própria sociedade, tá? Então a preocupação com a reputação de Deus no aspecto do que a preocupado com como Deus é concebido pelo povo, é que o profeta clama por uma divina retribuição imediata, né? Um aspecto de uma teodiceia de Abacuque, né? Onde ele defende que Deus venha exercer juízo por motivos da idolatria e por motivos de o povo não reconhecer a sua grandeza, a sua majestade e a sua soberania, tá? E supremacia. Então, Abacuque trabalha muito essa questão de vindicar essa justiça, de cobrar uma punição para o povo que não aceita e não devota uma fé totalmente genuína em Deus, tá? E outra questão também é que Abacuque vai trabalhar é o veredito da culpa que ele apresenta lá no versículo 11, né, do capítulo 1, não impede o profeta de questionar tanto a sabedoria quanto a retidão da ação divina. Então, Abacuque ele vai questionar essas questões por justamente ele afirmar que a sua confiança na promessa de Deus e de preservar a sua nação escolhida, né, declara o grande sentido da santidade e da soberania de Deus. Então, Abacuque, na verdade, é um defensor da santidade, da soberania de Deus, da supremacia de Deus, da fé em Deus. É ele que vai indicar e atribuir o versículo magistral que Lutero abraça, né? O justo viverá pela fé, né? Que está lá em Abacuque, né? Registrado, e também que norteia também o posicionamento de justificação, de justiça que tem o apóstolo Paulo aplicado em Romanos, tá? Então, Abacuque 1,5 é um referencial para essa questão da fé e da atribuição à dimensão que essa fé possui, tá? A fé, então, até podemos colocar no aspecto teológico que a fé em Abacuque, ela se baseia na revelação, tá? Da passada do caráter e poder de Deus. Permite que o justo se gozije no futuro. É um exercício da justiça divina, apesar de aparentes paradoxos do presente, que são o contexto em que o Abacuque está vivendo, é um contexto de infidelidade, um contexto de prática de uma idolatria por parte do povo. Ele está defendendo que a fé, ela se baseia, sim, na revelação passada do caráter e do poder de Deus, permitindo que o justo, esse que pratica a fé, esse que vivencia a fé, na amplitude da sua justiça, ele venha se regozijar no exercitar e no exercício dessa justiça, na ampliação e efetivação dessa justiça em 3 tempos, no tempo passado, do presente e do futuro de cada um que devota em Deus uma vida de justiça e que serve ao Senhor fielmente. Então, essa a grande tônica de Abacuque, servir ao Senhor e ser agraciado por ser fiel ao Senhor, porque o justo sobrevive, o justo alcança, o justo sobrepõe devido à fé em Yahvé, a fé em Deus, tá? Então, o apelo do profeta, ele traz um sentido, um viés de uma revelação, né, da preservação divina para o fiel, para o humilde e para aquele que está voltado as suas atenções a Deus. E para o ímpio, uma autodestruição. E para o arrogante, o prepotente, uma auto e suficiente destruição, como está lá registrada em Abacuque capítulo 2, nos versículos 1 a 5. Então, outra questão também é a mensagem direcionada para os caldeus, que eles vão ser punidos com violência, eles vão ser punidos com pela sua ganância, eles vão ser punidos pela sua violência,
vão ser punidos pela sua opressão, vão ser punidos pela sua crueldade e vão ser punidos pela própria prática de idolatria de uma forma visível, latente e sem controle, sem arrependimento, devido a essa prática, devido a essa série de atitudes e atividades malignas e maléficas, é que Deus vai aplacar o seu juízo, a sua justiça para com os caldeus, tá? O povo da Babilônia. Então, o grande direcionamento da mensagem de Abacuque é para um confronto e para um juízo e para uma punição para o povo caldeu, que na verdade é o povo que originou o povo babilônico, e a Caldeia, a antiga Caldeia, é mais tarde a atual Babilônia, né? O contexto babilônico ali do período do profeta Daniel é a antiga Caldeia na época do Pentateuco, e esses caldeus que são os progenitores da terra babilônica, né? Esses são os primeiros habitantes da terra babilônica, e que grande parte das gerações deles está vivenciando esse período de 605, o período da batalha cruel de Carquemes, o período do domínio do Império Babilônico, e então é por isso que Abacuque utiliza o termo de caldeus ao invés de babilônicos, porque caldeus tem o mesmo sentido que babilônicos, tem a mesma conotação que está atribuindo aos povos babilônicos, tá ok? Então esse é o grande sentido, é a grande proposta, tanto de, vamos dizer assim, Naum, como também de Abacuque. Lembrando que Abacuque é considerado também o profeta que promulga e que ora e que clama pelo avivamento. Mas o avivamento que pede Abacuque não é avivamento movimento, é avivamento de crescimento, de expansão da obra de Deus. Não é? É um avivamento no sentido de missiológico, no sentido de... O verdadeiro sentido do avivamento não é movimento, o verdadeiro sentido do avivamento, como está preconizado em Abacuque, é sim a expansão do reino de Deus, é a divulgação do reino de Deus e a manifestação gloriosa do reino de Deus através da sua palavra, da fé em Deus, do juízo, da justiça e da defesa desta vida com Deus e dessa comunhão e identificação com Deus que se alcança através vamos assim, de uma efetividade missiológica através da pregação da palavra de Deus. E Abacuque então encerra, né, ele triunfalmente encerra o seu livro com um hino de adoração, um hino de louvor, um hino de brado pela garantia, pela segurança e pela esperança e pelo revigorar que Deus concede para aqueles que confiam, independente das situações, independente das circunstâncias, independente dos contextos em que estão inseridos, confiam e aguardam a intervenção de Deus em suas vidas em todo o tempo. Tá? Então essa é a grande tônica, o grande sentido da mensagem teológica de Abacuque. Eu quero agradecer a vocês, porque hoje nós tivemos mais uma aula juntos e creio que foi de grande construção e juntos aprendemos mais.